Irmãos, bom dia, graça e paz, Senhor Jesus. Irmãos, eu já disse ao pastor Samuel, eu me chamo Ivanildo, professor, pastor. Nós somos membros ali da Igreja da União do Rio das Armas, pastor João Alves, sou pastor titular. Já fomos o seu pastor auxiliar, mas atualmente estamos apenas como membros ali daquela igreja. Nessa caminhada nossa de mais de quase 30 anos de ministério, nós já tivemos a oportunidade, o privilégio de ministrar para vários alunos em vários seminários aqui na cidade e fora da cidade também, Campina Grande, Patos, Itaporanga, Souza. Então esse tem sido o foco maior e mais importante, mais relevante do nosso ministério, que é o Ministério do Ensino, preparação de pastores e líderes para o Ministério da Palavra do Senhor. Tivemos o privilégio de ser professor do STEC, quando ainda funcionava aqui, ali também em Rio das Armas, já ministramos algumas disciplinas, e fomos o fundador do Seminário da União, ali em Rio das Armas, em Mangabeira, o STCN. Enfim, essa tem sido nossa caminhada. Eu queria agradecer desde já essa oportunidade de estar aqui nessa igreja. Eu não tinha tido ainda o privilégio de usar da palavra para essa plateia, apesar de já conhecer o pastor Eudes há muito tempo, longas datas, mas essa tem sido a oportunidade que Deus nos está dando. Então essa é uma experiência marcante para mim, porque ela é no dia da Bíblia, essa oportunidade, hoje o dia da Bíblia, para falar sobre a Bíblia, a composição, a estrutura da Bíblia, formas de interpretá-la, princípios para interpretá-la. Então é um privilégio muito grande. E também porque hoje, no dia de hoje, eu me batizei, Então eu professei a minha fé perante todos no dia 11 de dezembro. Então assim, é uma data importante para mim também, que comemora aí aniversário de batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ainda era um garoto de 17 anos, que foi quando o Senhor me chamou para compor o seu povo, salvo pelo sangue de Jesus. Bom, irmãos, então assim, o tema que o pastor Samuel nos passou é este aí, a composição da Bíblia e os princípios básicos de interpretação. Eu vou fazer uma exposição de alguns aspectos gerais e também aspectos específicos. Eu vou fazer algumas leituras, partes do que está ali, para facilitar, porque na verdade quem está mais longe vai enxergar bem direitinho o que está ali. Então eu vou ler algumas partes que eu achei importante para que os mais longe possam tomar conhecimento do texto. A claridade também dificulta alguns ver, então eu vou fazer algumas leituras do material aqui. Como o pastor Samuel falou, eu vou falar aqui, me deram 1 hora para expor, é um desafio grande, porque tem um monte de slide aqui, mas eu vou falar aqui o máximo que eu puder. Então os irmãos não interrompam, e deixem as suas perguntas para o final. Quem desejar o material, eu passo por e-mail, ou quem tem pendrive aí eu passo agora mesmo. Enfim, está disponível, vai estar disponível esse material para os que desejarem. Só que assim, são muitas informações, você não vai captar muita coisa, porque a gente só capta 10% do que houve, e desse 10% nem tudo fica, mas se
Se você achar importante esse material, você nos peça e você, tendo em mãos, você vai consultar quando você quiser, quando você necessitar, né? Então, está dado aí o recado. Pois bem, então, dentro desse tema, nós temos aí dois objetivos, retirados do próprio tema, né? Mostrar como se dividem, se estruturam os livros do Antigo e Novo Testamento, a divisão deles, a estruturação deles em termos de conteúdos, propostas, a relação do AT com o NT, a relação do AT com Jesus, o AT para a igreja primitiva. Então essa é a questão aí que envolve esse primeiro objetivo. E o segundo é dar diretrizes preliminares sobre como ler e interpretar a Bíblia nas nossas devocionais, porque as nossas devocionais, nossos ações com Deus, não podem ser de qualquer jeito. É preciso a gente mergulhar no texto, ouvir Deus falar e procurar entender o que de fato a palavra está nos dizendo. Então, a vida devocional, a nossa prática devocional tem que ser séria, não ler apenas por ler, para dizer que leu, mas tem que ler no desejo de aprender, não só de certificar espiritualmente, mas de aprender, de apreender, né? Aprender é entender, aprender é fixar. Então, estudar a palavra com o desejo de que as informações fiquem fixadas em nossa memória, né? Gravadas em nosso coração. Então, nas devocionais, na preparação de mensagens e sermões. Aí, agora no presente, talvez muitos não preguem, né? Mensagens, estudos bíblicos ou pregações, sermões, mas no futuro, quem sabe, né? Enfim, aqueles que já usam da palavra para mensagens, sermões, então as informações podem também ajudar, certo? Pois bem, algumas informações gerais aqui que eu falei, por exemplo, a questão da definição da Bíblia, né? De Bíblia, da palavra Bíblia, né? A palavra Bíblia, ela vem de três palavras gregas: Biblio, Biblos, Bíblia, né? A palavra Bíblia, ela não é portuguesa. Bíblia é uma palavra de origem grega, né? Então, Bíblia, que significa livro, Biblos significa livretos e Bíblia significa livros, né? Então, quando estamos com a Bíblia, nós não estamos com um livro, nós estamos com livros, porque Bíblia, para nós, é uma palavra no singular, é um volume, mas no grego, que é a origem da palavra, Bíblia está no plural, né? Bíblia significa livros. Então, nós estamos aqui com livros na mão, estamos levando os nossos livros e não o nosso livro, né? Então, nós temos aí, neste plural, nós temos 66 livros na nossa Bíblia, né? A Bíblia dos protestantes, dos evangélicos, 73 livros a Bíblia católica, porque possui 7 que considerados por nós apócrifos, estão no Antigo Testamento, né? Primeiro, segundo, Macabeus 1 e 2, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Tobias. Então, no geral, são 7 livros considerados apócrifos para nós, certo? Porque eles não têm o caráter inspirativo, eles são verdadeiros enquanto históricos. Está lá, são fatos reais, enquanto história, mas não tem o caráter de inspiração. Por isso que eles são apócrifos, não são aceitos por nós. E a Bíblia judaica, que é o Antigo Testamento, né? São compostos de 24, eu coloquei entre aspas porque há divergências quanto a essa quantidade, né? Em 3 partes. E essas 3 partes, Jesus cita em Lucas 24, 44. Então, o texto que o pastor Samuel leu, lá tem Jesus citando sobre ele, né? A ressurreição. Sobre mim testifica Moisés, os profetas e os salmos. Então, essas são as 3 partes citadas por Jesus. Então, essas 3 partes testificam acerca de Jesus: a lei de Moisés, os profetas e os salmos, certo? Pois bem, então ainda aqui, na parte geral, aqui é um papirozinho, um modelo de papiro,
Os primeiros escritos foram nesse material, papiro. Papiro é material feito de casca de junco, que é uma planta aquática. Então tirava-se aquela casca do junco para produzir material para escrita. Mas o junco, o papiro, é um material muito frágil que rapidamente se deteriorava. E aí então resolveram substituir o papiro pelo pergaminho, que é feito de couro, é mais durável, feito de couro de Pérgamo, uma daquelas cidades da Ásia Menor, lá no Apocalipse, né, aquelas 7 igrejas do Apocalipse. Uma delas é Pérgamo, e pergaminho vem de lá, da cidade de Pérgamo, né? Por isso que a palavra pergaminho, né, derivada da palavra Pérgamo. Então a Bíblia ela foi escrita aí, tanto utilizando o papiro como também o pergaminho, tá certo? Bom, aí nós temos outras informações gerais, localizando onde tudo começou, né? Então aqui nós temos nessa setinha vermelha aí o Monte Sinai, foi ali, na verdade, onde Moisés recebeu as tábuas da lei, né? Tudo começou ali. Então aqui está o Mar Vermelho, né? Tá, vocês podem observar, na pontinha lá de cima, aqui do lado esquerdo, foi onde o povo de Israel passou, né? Saindo do Egito. Então Moisés desce a parte leste aqui do mar, né? E vem até o Sinai, e é aqui onde Deus vai dar a Moisés as tábuas da lei, né? Aqueles 10 mandamentos foram dados ali, tá certo? Temos aqui, ali, outra setinha ali em cima de Jânia. Jânia é uma cidade ali entre o território de Israel e o território dos filisteus. Jânia aconteceu lá no ano 70 da era cristã, um concílio chamado Concílio de Jânia. Foi lá onde os livros do Antigo Testamento foram apresentados. Então, o cânon, que é a coleção dos livros, no caso do AT, né? O cânon do AT foi apresentado no Concílio de Jânia. Então, a oficialização do AT foi ali. Então, ali onde aconteceu a oficialização do AT. Ali, quando foram apresentados os livros, o Antigo Testamento era composto de 39 mais 7. Então, aqueles 7 livros que nós temos como apócrifos, eles estavam ali naquele concílio, quando foram apresentados os livros do Antigo Testamento. Só que o concílio resolveu tirar os 7 livros. Então, esses 7 livros apócrifos, para nós, apócrifos, o concílio de Jânia retirou. Então, até ali, até o ano 70, esses 7 livros faziam parte da Bíblia judaica. Mas o concílio retirou, ficando apenas os 39, que é o que nós temos aí, tá certo? Mas foi lá em Jânia que houve essa oficialização do Antigo Testamento, no ano 70 da nossa era cristã, tá certo? Temos outro aqui temos Cartago, ali outra setinha, Cartago que fica no norte da África, e foi ali onde Santo Agostinho, né, o Agostinho de Hipona, teólogo Agostinho, foi ali onde Agostinho apresentou esses 27 livros que formam o Novo Testamento. Então foi Agostinho quem apresentou. Esses 27 livros foi o cânon do bispo Atanásio, do bispo de Alexandria, no Egito. Atanásio apresentou selecionou esses 27 livros, e a igreja da época concordou que eles tinham poder de inspiração, que eles eram de fato vindos de Deus. E aí Agostinho apresenta os 27 livros em Cartago, e então a partir dali está decretado oficialmente o cânon do Novo Testamento com os seus 27 livros. Depois, alguns anos depois, foi confirmado então o cânon do NT, certo? Então, outra cidade, outro momento, no caso, outra cidade africana, Hipona, onde na verdade foi confirmado o cânon do Novo Testamento, tá certo? E temos outro mapa aqui. Ali nós temos Trento, outra setinha ali. Trento fica na Itália. Então houve outro concílio, o concílio de Trento, 1400 e alguma coisa da era cristã. E Trento resolveu recolocar os 7 livros que o concílio de Jânia tirou. Esses 7 livros apócrifos, né, foram retirados em Jânia no ano 70, mas o concílio de Trento resolveu recolocar
os 7 livros apócrifos que estão até hoje na Bíblia Católica, tá certo? Então estou só localizando os fatos, onde começou lá no Monte Sinai e onde o cânon do AT foi apresentado e aceito oficialmente, e onde o cânon do NT foi aceito e apresentado oficialmente. Então está aí os nossos 66 livros e onde eles foram apresentados e onde houve a oficialização do cânon da coleção de livros do AT e do NT. Bom, aí nós vamos para realmente a primeira parte da proposta aí do tema, que é a composição da Bíblia, né? E nós vamos começar pelo Antigo Testamento. Então temos aí a divisão do Antigo Testamento, são essas 5 partes que compõem o Antigo Testamento. Então nós temos aí a lei, os livros históricos, os poéticos, profetas maiores e profetas menores. Vamos ver então cada um deles separadamente. Então, lei ou Pentateuco, Penta 5, né? Então, 5 livros são esses aí que todos conhecemos, que são os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Então, Gênesis é o começo, né? Os começos, né? Começo do mundo, começo da humanidade, começo do pecado, da condenação pelo pecado, o começo aí das nações, das línguas, começo de várias coisas, né? Gênesis. Temos então Êxodo, que é a saída. Êxodo significa saída, né? A saída do povo do Egito, da escravidão para a terra prometida, né? Mas antes aqueles 40 anos de deserto. Temos aí Levítico, onde trata do sistema sacrificial, das ofertas a Deus, animais, as libações, os manjares, então, todo ornamento, né? Toda a questão sacerdotal está ali em Levíticos. Temos Números, que é a questão das tribos, a divisão das terras, onde Josué vai entrar, mas só que Deus já está, de fato, prometendo essa terra seria do povo de Israel. Então tem a ver com o povo em si, né? A numeração do povo, enfim, genealogias, né? E Deuteronômio, que é a segunda lei. Deuteronômio quer dizer segundo, então a segunda, Deuteronômio 2, o segundo, nomos, lei, né? Então Deuteronômio quer dizer segunda lei. Então é como se fosse uma reprise da lei que Deus então tinha dado a Moisés, né? Temos ali então Deuteronômio, um grande destaque, que é a questão da maldição por desobedecer a lei ou as bênçãos por obedecer a lei, né? Então aí nós temos no final do Deuteronômio Moisés se colocando no monte Ebal e no monte Gerizim, né? Onde no monte ele proferiu as bênçãos para que obedecesse a lei, e no outro monte as maldições para quem não obedecesse a lei do Senhor, certo? Então essa aí é uma informação, são informações bastante básicas. Então temos mais um pouco aqui. Então, como eu falei, Pentateuco, livro de 5 volumes, este é o significado da palavra Pentateuco, né? Então foram atribuídos a Moisés. A tradição sacerdotal vai dizer que Moisés não escreveu todo o conteúdo do Pentateuco. Grande parte dele foi Esdras que escreveu após o cativeiro babilônico, nos anos 400 a.C. Moisés iniciou, mas Moisés não concluiu o Pentateuco. Quem conclui é Esdras, é o que diz a tradição sacerdotal, mas a autoria é dada a Moisés, que é ele quem recebe todo aquele conteúdo, ele que inicia. Então Esdras apenas foi colocando baseado na tradição, aquele que o povo ia montando de geração em geração. Mas quem viveu, quem recebeu foi Moisés, seu período, foi Moisés que começou a escrever o Pentateuco. Então a autoria do Pentateuco é de Moisés, certo? Então temos aí o começo do Pentateuco, a redenção, né? Da criação, o homem cai e Deus promete já redenção para esse homem. Então o Gênesis vai começar daí até a morte de Moisés no Deuteronômio. Então essa aí é um panorama geral do começo e do fim dos livros
da lei de Moisés, né? O destaque aí é a questão da lei, né, em si, da legislação, a aliança que Deus faz com o seu povo, de obediência, de adorá-lo como único Deus, né? Então, isso é o que está lá no Pentateuco. Isso é muito resumido, mas o tempo não dá para a gente avançar, tem mais coisas. Temos então os livros históricos, então aqui vai tratar da história de Israel, da tomada da terra, com Josué, né? Começa com Josué, essa tomada da terra, então a história, né? Lembrando que o Pentateuco é narrativa, né? O estilo literário do Pentateuco é narrativa, né? Narração, narrações, e aqui a estrutura aqui é histórica, então a história do povo de Israel, tá certo? Então começa aí, basicamente aí. Então nós temos aí, na verdade, o movimento histórico de Israel na Palestina, né? E uma das questões de destaque aí é a obediência e a desobediência do povo. Então, parte desses livros aqui trata dessa questão da obediência e da desobediência do povo, das bênçãos, das maldições por obedecer ou desobedecer. Temos, por exemplo, juízes, né? Os juízes eram levantados para libertar o povo que se encontrava preso sob a mão dos inimigos. Então Deus levantava juízes presos, oprimidos por causa da desobediência. Então Deus levantava o juiz para poder libertar o povo da mão dos inimigos. Aí o povo se via livre, daqui a pouco voltava a pecar de novo, aí Deus trazia mais castigo, aí Deus levantava mais juiz para libertar o povo de novo, para libertá-lo da mão dos inimigos, e assim ia. Todo o livro de Juízes é dessa forma, né? Temos então 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Temos aí os reis que obedecem, os reis que desobedecem, né? Os reis que obedecem são abençoados, os que desobedecem são amaldiçoados. O povo aí nos altos e baixos por causa das obediências e das desobediências. Então está muito claro, muitas vezes, em 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Esdras e Neemias vai tratar do desfecho final, né, da saída da Babilônia para Jerusalém, e tudo foi consequência da desobediência, né? Então, mais uma vez, o aspecto de desobediência está presente aí, porque a ida para a Babilônia, como cativo, né, o povo, foi por causa da desobediência desse povo, né? Então essa é uma grande característica dos livros históricos, né? Então vai tratar realmente de tantos outros aspectos históricos do povo de Israel. Os livros poéticos, temos ali, além dos que nós conhecemos, tem Lamentações. Então Lamentações se coloca como livro profeta maior, porque foi escrito por Jeremias. Mas a estrutura de Lamentações é uma estrutura poética também, né? Então esses são de fato os livros poéticos, os livros escritos numa estrutura poética, né? Então temos aí Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Lamentações, né? A estrutura aí das poesias aí são uma estrutura de poesias líricas. O que é a estrutura lírica? É aquela em que o sujeito expõe o seu interior, os seus sentimentos, as suas emoções. Então tem o caráter subjetivo do sujeito, de dentro do sujeito. Então é uma exposição de sentimentos, de emoções, enfim, é essa coisa do dentro para fora. É essa característica dos livros poéticos aí, certo? Então você vê lá, por exemplo, os Salmos, né? Davi, por exemplo, rasgando o peito de louvor a Deus pelas vitórias, é Davi clamando socorro, é Davi clamando misericórdia, forças. Então tem essa coisa do sentimento que é colocado para fora ali nessas poesias todas. Jó, quanto choro, né, Jó, quanto lamento, quanta dor que Jó sente pelos sofrimentos permitidos por Deus. Então essa é a característica da poesia hebraica, essa coisa do pessoal, né? O sentimento que é colocado para fora, tá certo? E aí esses sentimentos em poesia, eles eram cantados com instrumentos ou não, mas as poesias eram transformadas em cânticos também.
Eles cantavam essas poesias, tá certo? Então aí nós temos, como eu falei, tem lamento, tem louvor, tem sátira, né? Coisas assim meio que irônicas. Então tem isso aí nos livros poéticos, tá certo? Temos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e temos os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Profetas maiores e menores, por quê? Não é que os maiores são maiores porque são mais importantes, os menores são menores porque são menos importantes. São maiores ou menores por causa da quantidade, né, do volume dos livros. Então, os maiores, eles têm mais conteúdo, né? Então, Isaías, 60 e tantos capítulos, né? Ezequiel também bastante, Jeremias, Daniel. Então, eles são maiores por causa da quantidade, do tamanho do volume, né, da obra deles. Eles são maiores. E menores porque tem pouca coisa. Temos, por exemplo, Naum, né? Acho que é Naum ou é Obadias, que tem um capítulo só. Obadias, né? Um capítulo, tem outro que tem 2, 3. Então, eles são menores por causa disso. Pela pequena quantidade de conteúdos ali na obra deles, né? Mas eles são livros escritos, né, por profetas, que são porta-vozes de Deus, para fazer cumprir a aliança que o povo fez com Deus, advertindo o povo, trazendo o povo de volta para Deus. Não se esqueçam da aliança que fizeram com Deus, né? Vocês sendo o povo de Deus e Deus sendo o seu Deus. Então os profetas são a voz de Deus, né? Tem ali, tem Amós, se não me engano, vai Miqueias, quando Deus diz lá através do profeta que antes de falar ao povo ele consultava o profeta. Então o profeta era consultado por Deus antes do profeta dizer ao povo. Então tinha essa consulta antes de Deus fazer uma coisa, melhor dizendo, antes de Deus fazer acontecer algo, Deus falava antes com o profeta, disse, eu vou fazer. Então assim, Deus respeitava os profetas, porque antes de fazer acontecer, ele consultava antes os profetas, dizendo que ia fazer tal coisa. E depois então os profetas anunciavam o que Deus de fato ia fazer, né? Então eles são esses porta-vozes, eles vão ressaltar as bênçãos decorrentes da obediência e os castigos em decorrência da desobediência. E temos aí três elementos nas profecias, ou nas vozes proféticas. Temos então a confrontação do pecado, então os profetas levando o povo a refletir sobre o pecado, o castigo pelo pecado, a mão de Deus pesaria sobre eles. Então essa é a primeira questão, confrontação de pecado, chamado ao arrependimento. Os profetas, em nome de Deus, pedem o povo para se arrepender e convidam o povo para se voltar para Deus. Então essas são as três características dos livros proféticos, tá certo? Confrontação do pecado, chamado ao arrependimento e convite para se voltar para Deus. Pois bem, então aqui nós fechamos essa rápida estrutura do Antigo Testamento e aí vamos para a divisão do Novo Testamento, né? Então nós temos ali os Evangelhos e Atos. Atos é considerado um livro histórico. Os Evangelhos também contêm história, né? Na verdade, o Jesus histórico que veio ao mundo, que viveu aqui, está lá nos Evangelhos. Mas os Evangelhos não são considerados históricos porque não contém só história, né? Contém sobre a ressurreição de Jesus, contém sobre fatos escatológicos, profecias. Então não são livros caracteristicamente históricos, apesar de ter sobre o Jesus histórico. O que é considerado realmente histórico é Atos. É o único livro histórico do Novo Testamento. Enquanto o Antigo Testamento tem 12 livros históricos, o Novo só tem um, que é Atos, os Evangelhos, que vão tratar do Jesus histórico. Temos então as epístolas paulinas, são 13, né? As epístolas gerais. Hebreus está fora das cartas de Paulo, né? Há muita controvérsia. Muitos acham que é Paulo, outros acham que não é Paulo, mas está mais para não ser de Paulo a Hebreus do que ser, né? Então Hebreus está fora ali
das cartas de Paulo está ali como cartas gerais, cartas que eram endereçadas para o povo em geral, né? Não para a igreja específica, mas para o povo de Deus em geral, certo? Por exemplo, 1 e 2 Pedro foram escritos para o povo que estava disperso em decorrência das perseguições do Império Romano, né? Então, elas são gerais por isso, elas não foram endereçadas diretamente para a igreja, como foram as de Paulo. As de Paulo foram endereçadas diretamente para determinadas igrejas, né? 1 Coríntios, 2 Coríntios para a igreja de Corinto, Efésios para os de Éfeso, Filipenses para os de Filipos, né? Colossenses para os de Colossos e Laodiceia também, que Paulo manda que a carta aos Colossenses fosse lida também para os irmãos de Laodiceia, Romanos para os de Roma, e Tessalonicenses para os de Tessalônica. Então são cartas diretamente ligadas à igreja, endereçadas a igrejas especificamente, né? Essas de Paulo. E as gerais aí são para o povo de um modo geral, né? Temos então finalmente o Apocalipse, que é a grande revelação de Deus, do plano final de Deus para a humanidade e para o seu povo, né? Então aí está essa divisão dos livros do NT. Temos aqui uma estruturazinha diferenciada do NT. Então temos ali o Jesus histórico, está aqui, como eu falei, né? Nos Evangelhos. Atos dos Apóstolos. Muitos acham que são atos do Espírito Santo, né? Não dos apóstolos, porque ali só tem mesmo Paulo, Pedro. Paulo e Pedro são os mais destacados em Atos. Então, não poderia ser Atos dos Apóstolos, porque só tem 2 ou 3 ali em evidência em Atos. Então, são mais Atos do Espírito do que Atos dos Apóstolos, né? Então, alguns questionam e dizem que o nome deveria ser Atos do Espírito Santo, né? Enfim, mas o que está lá, o que a gente tem na palavra, são Atos dos Apóstolos. E aí, tem essa divisão. Do capítulo 1 ao capítulo 12, temos alguns apóstolos, como Pedro, né, como João. E aí do 12, ou melhor, do 13 até o 28 é Paulo, né? Então grande parte aí de Atos é o ministério de Paulo, né? As viagens missionárias dele. Temos então as epístolas de Paulo divididas aí. As primeiras cartas de Paulo são Gálatas, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. A primeira carta que Paulo escreve é a carta aos Gálatas. E essa foi a única carta que Paulo escreveu de próprio punho. Ele fala, vejam com que grandes letras vocês escrevem, né? Então, ele escreveu realmente. As outras ele usou secretários. A saudação da carta aos Romanos, ele é quem faz também de próprio punho. Mas carta mesmo, só Gálatas ele escreve. As outras foram os secretários que ele usou para escrever, né? Então as primeiras são essas aí. As principais, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios. Aí você pergunta, se Gálatas foi a primeira, por que está Romanos aqui? A primeira é Romanos. Elas estão colocadas aqui em ordem de importância. Então Romanos é a mais importante, Romanos está em primeiro lugar. E assim sucessivamente. 1ª Coríntios, 2ª Coríntios, então elas são arrumadas em ordem de importância. A primeira mesmo foi Gálatas, 1ª Tessalonicenses, 3ª, 2ª aos Tessalonicenses, né? Temos aí as pastorais, as da prisão, né? Então ele escreveu 4 cartas na prisão, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Essas são as 4 das prisões. E temos as pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, né? Timóteo era pastor em Éfeso e Tito era pastor em Creta, né? A ilha de Creta. Então eles são pastores e Paulo escreve para eles, então elas são consideradas cartas pastorais, que são escritas diretamente para esses 2 pastores, né? Temos aí Hebreus, tratando do grande sumo sacerdote que é Jesus, fala sobre o sistema sacrificial, né, de Israel. Temos as epístolas gerais, como eu falei, né, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, Judas, 1ª, 2ª e 3ª João. E temos também profecias, né, que no caso Apocalipse. Então essa aí é uma estrutura
do Novo Testamento, né? A cronologia está aí, então está pequenininho, não dá para ver, mas se você pegar ele aí, você vai mais de perto, você vai ver. Então, a cronologia, né? A primeira que é escrita, a segunda, a terceira, assim por diante. Então, temos lá em cima Gálatas, como eu falei, né? Primeira e segunda das Tessalonicenses, depois vem Colossenses, ou melhor, Coríntios. 1 Coríntios, depois 2 Coríntios, depois vem Romanos, depois vem Tiago, depois vem Marcos, depois Filemão, depois Colossenses, depois Efésios, depois Lucas, depois Atos, depois Filipenses, depois 1 Timóteo, depois Tito, depois 2 Timóteo, depois 1 Pedro, depois 2 Pedro, depois Mateus, depois Hebreus, depois Judas, depois João, Evangelho, depois da 1 João, depois 2 João, depois 3 João e depois o Apocalipse. Então, os últimos escritos são esses de João, né? No caso aí, os evangelhos, as cartas e o Apocalipse. O Apocalipse, João já estava preso na ilha de Patmos quando escreveu o Apocalipse. Então, esta é a ordem cronológica, tá certo? Gálatas foi no ano 49, Gálatas. E esses últimos, entre os anos 80 aos anos 90, né? Então, João morreu mais ou menos aí em 92 da nossa era cristã. Então, está aí a cronologia de todo o nosso Novo Testamento, tá certo? Bom, situando a igreja aí nesse início de vida, né? A igreja primitiva, a igreja apostólica, então, o que é que ela tinha? Ela tinha o Antigo Testamento como escrituras. Então, o que valia como escrituras era o Antigo Testamento. Paulo já tinha obras escritas nesse período aí. Pedro até considera elas como por peso de escritura. Mas o que era oficialmente considerado escrituras era o Antigo Testamento. Então, era isso que a igreja usava. Os ensinamentos de Paulo, né, dos apóstolos, mas de modo escriturístico ali, como escritura mesmo, era o Antigo Testamento. Esse respeito ao Antigo Testamento era muito grande. Todos os livros do NT contêm pelo menos uma referência ao AT. Era essa uma das exigências. Para que o livro pudesse ser considerado inspirado, tinha que ter alguma parte do Antigo Testamento. Então, todos os livros do NT contêm pelo menos uma referência ao Antigo Testamento, né? Então, eles tinham como escritura o Antigo Testamento. Como eu falei, o Antigo Testamento ele foi oficializado aí no ano 70, né? O cano do AT, eles tinham como escritura, oficializados aí no ano 70. Eles tinham a tradição oral também, que era coisa de pai para filho, né? Falar o que viram, o que vivenciaram. Então, a tradição também eles tinham, né? Nós temos aí uma referência em João capítulo 16, 13, quando Jesus fala que o Espírito Santo faria os discípulos se lembrarem de tudo. Então, o Espírito Santo se encarregaria de fazer-nos lembrar de tudo para continuar pregando a verdade. O Espírito ia lembrando a eles e eles iam falando aquilo que o Espírito ia lembrando ao coração deles. Então, é a questão da tradição oral, né? Os escritos do Novo Testamento levaram tempo para serem produzidos, né? Então, o cânon do Novo Testamento, como eu falei, ele só veio ser apresentado aqui em Cartago, mostrei no mapa lá, né? Em 397. 397 é quando Agostinho apresenta o cânon do Novo Testamento, certo? E depois ele é confirmado em 419 em Hipona, que é outra cidade da África, a cidade de nascimento de Agostinho, né? Então, aí está exatamente um pouco disso aí, certo? Bom, a relação do AT com o NT. Um grande versículo, a grande referência que faz essa ligação do AT com o NT é justamente aqui, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus. Tem uma versão que fala que toda a escritura é divinamente, né? Inspirada por Deus e muito para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, toda a escritura divinamente inspirada, toda a escritura que Paulo está falando aí é o Antigo Testamento. Então, todo o Antigo Testamento é divinamente inspirado e ele serve para corrigir, para ensinar, para instruir, para repreender.
Então aí está a prova da relação que a igreja primitiva tinha com o Antigo Testamento. Usava o Antigo Testamento como escritura inspirada por Deus e útil para tudo isso aí, para ensinar, útil para repreender, útil para corrigir e útil para instruir. Então esse texto aí é chave para a gente fazer essa relação entre o Antigo e o Novo Testamento, tá certo? Temos aqui esse gráficozinho, onde o Antigo Testamento é sombra e o Novo Testamento é o cumprimento, ainda nessa relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, o Antigo é sombra, o Antigo já falava sobre Cristo, né? Quando Adão pecou, o que foi que Deus disse? Que da mulher viria o quê? O descendente, né? Que esmagaria a cabeça da serpente. Então, esse descendente aí da mulher é Cristo, e que se cumpre no Novo Testamento, né? A gente tem exatamente esse cumprimento. Quando Deus faz a roupa para cobrir a nudez de Adão e Eva, ele faz de pelo de animais. Então, matou o animal, o sangue foi derramado. Então, ali é o tipo de Cristo, né? O tipo do derramamento do sangue do cordeiro. O sacrifício dos judeus ali no templo eram feitos com sangue. O sangue de ovelhas tipificava o sangue de Cristo, que seria derramado na cruz. E aí Hebreus vai dizer: não é mais sangue de touros e bodes que purifica pecados, agora quem purifica é o sangue do cordeiro. Então o Antigo Testamento é sombra do Novo. Então, na verdade, todo o Antigo Testamento traz Cristo como centro. Então ele é o centro de toda a palavra de Deus, né? Então o Antigo ele é sombra nesse sentido, né? As profecias ditas no Antigo que são cumpridas no Novo Testamento. Então o Antigo é sombra e o cumprimento acerca de Cristo, acerca do plano de salvação, o cumprimento da vinda em si do Filho de Deus para o mundo, para morrer. Tudo isso é profetizado no AT e cumprido no NT. Portanto, então, o AT é sombra e o NT é o cumprimento. Aí nós temos aqui 4 elementos nessa relação entre o AT e o NT. Temos a relação histórica, progressiva, orgânica e adaptável, né? Então, a revelação divina, né? Antigo e Novo Testamento, é histórica, é progressiva, é orgânica e é adaptável. Histórica por quê? Porque tudo acontece na história, né? Tudo acontece aqui, né? Então, aquilo que Deus fez ali com Adão, né? Vestindo Adão, sendo gracioso para com Adão, foi um fato histórico. As promessas que Deus faz a Abraão, do seu descendente ser a raiz de tudo, né? De ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, isso foi histórico, né? Abraão sai de Ur, vai para Canaã. Então, todos os fatos são históricos. A vinda de Jesus ao mundo foi histórica. Ele veio, viveu entre nós, morreu aqui, ressuscitou aqui, foi visto por muitos. Então, são fatos históricos. Então, tudo é histórico, tudo acontece aqui, certo? Então, é histórica, é progressiva, porque aquilo que não está cumprido no AT se cumpre no NT, aquilo que não está claro no AT fica claro no NT. Tem coisa no AT que não está claro, né? A questão, por exemplo, da Trindade não está claro no Antigo Testamento, como sendo Pai, Filho e Espírito. No Novo Testamento há mais clareza sobre isso. No Antigo Testamento não há clareza acerca do sacrifício de Cristo em si. No Novo tem toda a clareza sobre o sacrifício, sobre a ressurreição de Jesus. Então, é progressivo, uma coisa que não está muito clara no AT, se clareia no NT, tá certo? É a questão da teologia bíblica, né? Que ela trata dessa progressividade na revelação, né? Progressividade. Ela é orgânica, porque ela é perfeita em tudo. Então, na lei é perfeita, a promessa que Deus faz a Abraão é perfeita, o reinado de Davi é perfeito, o ministério profético é perfeito, a vinda de Jesus é perfeita, a igreja na terra, projeto perfeito de Deus. Então, tudo é perfeito. Então, há uma perfeição em todo o projeto de Deus. E é adaptável porque é compreensível, né?
a sua linguagem é compreensível. O Espírito Santo em nós nos faz compreender, né? Quem não tem o Espírito de Deus não compreende, mas quem tem o Espírito de Deus compreende a mensagem de Deus, porque ela se discerne espiritualmente. Então esses são os quatro partes aí. A revelação é histórica, é progressiva, é orgânica e ela é adaptável. Agora a relação entre o Antigo e Jesus. Então aqui nós temos Jesus como a chave da interpretação do Novo Testamento. Então no Antigo, então Jesus está no Antigo, e Jesus também está no Novo Testamento. Então ele é a chave, ele é o cerne da revelação geral até ele. Então ele é o cerne, ele é o centro, né? Na verdade, como eu falei, já é prometido lá em Gênesis, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Isso já é uma profecia acerca de Jesus, né? Então, o que Deus faz com Adão, vestindo Adão de pele de animais, indo lá chamar Adão quando pega, foge, Deus vai lá e busca Adão, onde estás? Aí Deus vai e busca Adão. Isso é o princípio da reconciliação, né? Adão ofendeu Deus, mas Deus foi lá e fez as pazes com Adão, e vestiu Adão. Então isso é ato de graça. A graça de Deus já está ali no Antigo Testamento. Ela não começa quando Jesus vem ao mundo, quando a igreja começa a ir lá em Atos. A graça de Deus já começa no Antigo Testamento. Não para a igreja propriamente, mas já está lá presente a graça de Deus para o homem Adão, que era o grande representante da humanidade, né? Então, isso já está lá presente no Antigo Testamento, que se cumpre plenamente em Jesus, né? A sua vida ao mundo, morrendo e ressuscitando para nos salvar, certo? Então temos aí Abraão. Foi a Abraão dada a promessa de abençoar todas as famílias da terra, mas em Cristo cumpre, né? Então Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera Judá, Judá gera Jessé, Jessé gera Davi, Davi gera Cristo. Então Cristo é da linhagem de Abraão a partir de Judá, né? Então Judá, Jessé, Davi e Cristo. Então é o grande rei Jesus. Então essa relação, essa linhagem entre Abraão e Jesus, essa relação histórica aí entre os dois. Então a grande raiz aí é Abraão com Isaac, com Jacó, com Judá, melhor dizendo, né? Jacó, Judá, Jessé, Davi e o próprio Cristo, né? Que veio ao mundo no melhor dos tempos, né? Então a promessa de Deus a Abraão é histórica, né? A descendência de Abraão é histórica e a vida de Jesus é histórica. Gálatas 4:4 diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Tempo ali é a palavra cronos, que é o tempo cronológico nosso, né? Esse tempo agora, 10h40, é cronológico. Esse tempo, foi nesse tempo nosso, de dias, meses, anos, décadas, milênios, nesse tempo que Cristo veio ao mundo, tempo cronológico, e não no cairológico, né? O tempo qualitativo de Deus, né? O cronológico é quantitativo, né? Minutos, segundos, horas, dias, meses, tal. Esse é o tempo quantitativo. E o cairológico é o de Deus, é o tempo qualitativo, porque Deus não tem passado, presente e futuro. Então o tempo de Deus é cairológico, é qualitativo. Então Jesus não veio no tempo qualitativo, mas no quantitativo, no tempo de quantidades. Então ele se identifica conosco até na questão do tempo. É no tempo nosso que Jesus vem, no melhor dos tempos, segundo Gálatas 4:4. Temos também João 1:14, né? E o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, tal. É história isso, habitou entre nós. A ideia ali é de tabernacular, ele armou a sua tenda entre nós, ele viveu humanamente entre nós, certo? Então é histórica a vida de Jesus. Então a relação aí, Abraão, Jesus, tudo é do começo até o fim, tudo são fatos históricos, né? Então Cristo é Filho de Deus pré-existente na eternidade, mas a sua revelação foi ao mundo, a sua morte foi no mundo e a sua ressurreição foi no mundo também. Ressuscitou aqui entre nós, e muitos viram, mas subiu para Deus, mas tudo aconteceu no mundo, né? No mundo. E aí a gente vai para Ele para continuar a nossa relação com Ele, né? Então isso aqui é o que eu já falei. E aí temos aqui questões
de acesso ao AT e ao NT. Aí vai entrar a questão de interpretação, né? Então a leitura da Bíblia, por que é que eu faço a leitura da Bíblia? Eu faço para me edificar espiritualmente, para ouvir Deus falar no meu coração, para buscar respostas, para buscar conhecimento de Deus, para buscar preparo intelectual, para entender o que Deus está dizendo. E tudo isso aqui está no campo da interpretação. Para eu poder me edificar espiritualmente, eu tenho que entender o que a palavra está dizendo. Para eu poder ouvir Deus falar também, eu tenho que entender. Então eu tenho que interpretar e entender. Para ter resposta, são tudo aqui. Todo manuseio para uma palavra é uma questão de ler, mas ler para entender, né? Ler para compreender. Então todo manuseio da palavra de Deus tem o caráter da interpretação. Eu preciso entender aquilo que eu estou lendo. Eu não posso ler a Bíblia sem preocupações nenhuma de entender. Ler apenas por ler. Ler para dizer que sou leitor. Ler para dizer que estou me edificando diante de Deus. Mas ler também para entender o que de fato Deus está dizendo, né? E aí entra a questão de dois tipos de interpretação: a interpretação explícita e a interpretação implícita. Explícita é aquela que está na cara, né? Você leu e entendeu claramente, sem nenhum arrudeio, né? Sem nenhuma explicação extra. Por exemplo, quando lá em João 1,35 Jesus fala, o texto fala, e Jesus chorou com a morte de Lázaro. Então, João 1,35 diz, e Jesus chorou. É necessário alguma coisa para entender isso? Quem é que não entende o que é chorar? Todos sabem o que é chorar, né? Então, Jesus chorou, está claro isso. Não precisa nenhum acréscimo para entender esse texto. Então, esta é a interpretação explícita, quando você lê e claramente entende, sem arrudeios, sem dúvida alguma. A interpretação implícita é aquela que necessita de algum acréscimo, de alguma leitura aí, algum comentário, precisa entender a língua grega ou a língua hebraica, precisa entender a cultura. Por exemplo, aqui, Salmo 126 e versículo 4. Vamos ler aí. Vou descansar a garganta aqui, alguém lê, por favor. Salmo 126, 4. Salmo 126, verso 4. Por favor. Faz voltar o cabelo ao Senhor, o nosso carneiro, como as correntes d'água. Esse mesmo. Restaura o Senhor a nossa sorte, como as correntes de Negueb. Essa aqui está melhor. Restaura, Senhor, essa versão aqui. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Dá para entender isso, irmão? O que é torrente do Negueb? Restaurar a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Dá para entender o que é Negueb? Dá para entender o que é torrente do Negueb? Essa interpretação, ela é explícita ou ela é implícita? Está assim, embutida, escondida? Implícita. Você não consegue compreender assim automaticamente. É preciso fazer uma pesquisa. É preciso ir para a geografia. Olha, aqui está o Negueb. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Aqui. Ó, o Negueb está por aqui. Tem Cades Barneia, lá em cima, ó, perto de Canaã. O Negueb ficava por aqui, nesse deserto aí. Então, o Negueb era uma região onde tinha oásis. Oásis, o que é oásis? Aquela porção de água do deserto, com alguns coqueiros, enfim, alguma sombra. Então tinha um oásis ali, Negueb. Então o povo do deserto, causticante, 50 graus durante o dia, encontrar um oásis é uma maravilha. Então restaurar a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Eu estou seco de alguma forma espiritualmente, problemas, então restaura, Senhor, minha sorte, traz alívio para a minha dor, traz alívio para o meu sofrimento, traz esperança para mim. Então, essa questão aí, esse alívio, é como você está num tremendo calor, muita sede, e você encontrar um oásis. Então, restaurar a sorte como as torrentes do Negueb, é encontrar
diante do sofrimento, encontrar alívio diante da dor. Então é isso que está querendo dizer o texto, restaurar a sorte como as correntes do Negev. Então a restauração é alívio diante de problemas, sofrimento, dor, aperto, dificuldades. Então só entendo isso quando eu vou para a geografia, quando eu sei o que é Negev, a realidade do Negev, naquele contexto de deserto de 50 graus ou mais durante o dia, né? Então essa interpretação ela tem que ser, ela é implícita, porque ela tem que ir para algumas outras partes. Por exemplo, João capítulo 21, 15 a 17, quando Jesus fala assim, Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então, Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se ele o amava. E Pedro responde 3 vezes que amava. Só que na terceira vez, Pedro se entristece. Pedro fica triste quando Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Aí a pergunta é, mas por que Pedro ficou triste? Se ele conseguiu dizer 3 vezes que amava Jesus. Alguém vai dizer, não, é porque ele se lembrou que traiu Cristo 3 vezes, então Cristo está querendo passar na cara dele, né? Ó, você me negou 3 vezes, eu estou te perguntando 3 vezes, para tu se lembrar, tu me negou lá atrás 3 vezes, então eu estou te perguntando 3 vezes também. Não tem nada a ver com isso, irmão. Não tem nada a ver com 3 vezes negou Jesus, não tem nada a ver. Então essa interpretação ela não pode, não tem como ser explícita. Ela é uma interpretação implícita, porque eu preciso entender o grego para entender esse texto aqui. A menos que você saiba ler o grego, quem sabe ler o grego vai ler e vai entender explicitamente. Mas quem não sabe ler grego, aí vai ter que realmente recorrer a um dicionário, a uma chave bíblica, a um comentário para entender. Então vai entender o seguinte, quando Jesus fala assim, Pedro, tu me amas, ele fala no amor ágape. Agapaz-me, né? Tu me amas, no amor ágape, verso 15. Aí Pedro responde, filos, ou seja, te amo no amor filos, amo-te como amigo. No versículo 16, Simão, agapaz-me, Simão do alô, né? Simão, filho de João, agapaz-me, amas-me com amor ágape. Aí Pedro responde, Kyrie, Senhor, né? Filos, amo-te como amigo. Na terceira vez, verso 19, verso 17, Jesus vai dizer, Simão e o alô, filés-me. Olha só, Jesus não perguntou mais agapaz-me, verso 15 e 16, ele perguntou agapaz-me e Pedro responde filos, te amo como amigo. Na terceira vez Jesus diz, filés-me, tu me amas mesmo como amigo, Pedro? Tu me disseste 2 vezes que me ama como amigo. Aí, tu me amas mesmo como amigo? Filés-me. Aí Pedro se entristece, porque Jesus perguntou pela terceira vez, filés-me. Então o texto diz aí, Pedro se entristeceu porque Jesus perguntou pela terceira vez, amas-me? Então essa terceira vez aí seria exatamente assim, Pedro se entristeceu porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez, filés-me. Então essa foi a razão de Pedro ficar triste, porque Jesus mudou o verbo, porque Jesus deixou de usar agapaz-me para usar filés-me. Então essa é a razão de Pedro ficar triste, porque ele percebeu, Senhor, tu sabes todas as coisas. Não posso dizer ao Senhor que eu te amo no amor ágape. Não posso dizer que te amo no amor ágape. Então só posso dizer que te amo no amor filhos. Então tu sabes tudo, Senhor. Não posso mentir aqui. Aí Pedro vai e diz, Senhor, filos. Então pela terceira vez, mesmo diante da pressão psicológica de Jesus, mesmo ele mudando o verbo, mudando o tom da pergunta, mesmo assim Pedro continua dizendo, filos, eu só te amo como amigo, não consigo te amar no amor ágape. Essa é a razão de Pedro ficar triste, por Jesus mudar a pergunta e por não conseguir dizer que amava a Jesus no amor ágape. Então, irmãos, esta é a razão da tristeza de Pedro. Essa compreensão eu não tenho lendo a Bíblia no português. Eu precisaria conhecer o grego para entender dessa forma, de um professor para me dizer isso, ou de um bom comentário bíblico para me dizer isso. Então essa interpretação eu tenho, você tem, mas ela é implícita. Eu tenho que recorrer a alguma ferramenta extra bíblia para entender realmente o que o texto está dizendo. Então, eu
quero dizer com isso, nesse texto complexo, eu quero dizer com isso, que você não pode ler a Bíblia de qualquer jeito. Você tem que ler a Bíblia com responsabilidade, entender realmente o que Deus está dizendo, não o que você quer que ela diga, não o que você acha que ela está dizendo. Muitas pessoas lêem a Bíblia e fica naquela, eu acho que ele está dizendo isso. Por exemplo, Jesus fala lá em Marcos 6,34, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, siga-me. Alguém fica dizendo por aí que cruz é o quê? A minha cruz, a cruz que eu tenho que carregar, que Jesus mandou, é a minha mulher, que é ciumenta, a minha mulher que não é crente, que me critica porque eu vou para a igreja. A minha cruz é meu patrão. A minha cruz é meu filho adolescente que quer ir para a igreja, é meu filho com as amizades dele, é meu filho que fala palavrão, que usa droga, que é alcoólatra. Cruz não é isso, irmão. Cruz não é o que eu acho que é. Cruz não é essa aplicação que eu quero fazer na minha vida. Cruz é cruz mesmo, é morte. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, saiba que me seguir pode gerar a morte. Então Jesus está falando literalmente de morte, porque seguir a Jesus era como se estivesse já assinando um atestado de óbito. A morte poderia ser certa. Quem seguia Jesus eram as testemunhas. A palavra testemunha, ela vem do grego martíria. A palavra martíria, ela tanto é usada para testemunha como para mártir. Mártir, quem é o mártir? É aquele que morre por uma causa. Então ser testemunha é ser mártir, é morrer por uma causa. Então quem seguia Jesus estava sujeito a morrer por uma causa, e esta causa chamava-se Jesus. Então, irmãos, eu não tenho que interpretar a Bíblia segundo as minhas conveniências. Eu acho que a Bíblia quer dizer isso, eu acho que quer dizer aquilo, eu acho que é mais bonitinho pensar desse jeito, eu acho que vai ser melhor para mim pensar assim. Não tem nada a ver, irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus, não é a palavra minha, sua, não é o que eu quero ouvir, é o que Deus está querendo dizer para você e para a igreja. Então, olhar para a Bíblia com o olhar de Deus, entender a palavra conforme Deus expressou aos seus servos. Então é procurar entender. Então, para isso eu tenho que ler a Bíblia com responsabilidade, para ouvir Deus falar mesmo. Então deixar Deus falar, não importa se aquilo que Deus vai falar, que vai te mostrar, não é aquilo que te agrada, não importa, Deus não está nem aí para isso, você gostando ou não, tanto faz para Deus isso. A verdade dele é inviolável, não é trocada assim, porque Ivanildo não gosta disso, então eu vou fazer porque Ivanildo entenda desse jeito. Não, Ivanildo vai entender do jeito que é para entender, Ivanildo gostando ou não. Então assim, é ler com responsabilidade. Então esse texto aqui de João, ele é um texto complexo, mas eu trouxe ele aqui para mostrar que você não pode ler a Bíblia com irresponsabilidade, de todo jeito. Ler como se fosse aquele ditado popular, gato por cima de brasa, né? Ler bem ligeirinho, vai dizer que eu leio todo dia a Bíblia. Mas lê de que jeito? Bem ligeirinho, bem rapidinho, né? Já lê, eu leio todo dia a Bíblia, mas eu leio o quê? Um versículo, né? Eu leio o Salmo 117 todo dia. Quantos versículos tem Salmo 17? Acho que é 2, né? 2 verdades. Eu leio a Bíblia todo dia. Eu leio um salmo todo dia. Agora, que salmo você lê? O 117. 2 versículos. Leia o 119. Não quer ler o salmo todo dia? Lê o 119 logo, uma porrada de versículos. Entendeu? Então é ler com responsabilidade, ler realmente, para ouvir Deus falar. Pega um comentário bíblico, né? Pega um dicionário. Se você não está entendendo, vai para o pastor não está entendendo. Faz isso, mas procure entender realmente. Que a interpretação é fundamental para o seu crescimento espiritual, intelectual, ter o que falar para o descrente lá fora, ter o que falar na hora que alguém te der oportunidade aqui. Então tem que ter essa responsabilidade com a palavra do Senhor, procurar realmente entender, né, a palavra do Senhor. Tem outro texto aqui João capítulo 5, né, 14 e 15, é o texto da cura do paralítico, lá no templo de Betesda. Jesus curou ele, e aí depois ele vai lá, leva o leito, né, no sábado, os fariseus
questionam: quem foi que mandou fazer isso? Ah, foi o cara que me curou. Quem foi? Ah, eu me encontrou Jesus. Aí lá na frente, esse ex-paralítico encontra Jesus. Encontra Jesus no templo, né? Melhor, Jesus encontra ele. Aí Jesus vai dizer: olha, ó, tu está curado, agora cuidado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aí o paralítico sai do templo, vai fazer o quê? Ele sai do templo e vai chegar lá para os fariseus para dizer quem era Jesus, quem foi que tinha curado ele. O que foi que ele fez aí? Ele foi falar com os fariseus para quê? Para que os fariseus viessem dar os parabéns a Jesus? Foi isso? Ele foi denunciar Jesus, irmão. Foi denunciar, porque os caras queriam matar Jesus. E esse camarada aí que foi curado, ele estava sendo um agradecido, ingrato, porque Jesus o tirou de um problema que já durava muitos anos. 38 anos ali enfermo, Jesus tira um fardo das costas dele, e ele, em vez de agradecer a Jesus, quando encontrou Jesus no templo, ele foi falar com os fariseus quem foi que tinha feito aquele caso, aquele fato, quem foi que fez ele transgredir o sábado. Os fariseus, ele chamou os fariseus para dizer: ó, quem fez eu transgredir o sábado foi aquele ali, ó, aquele ali, e todos sabiam que transgredir o sábado podia ser caso de morte. Então esse paralítico, ele vai denunciar aquele que lhe fez o bem. Está no texto isso? Claramente não está, mas eu tenho que usar o bom senso também, para poder entender melhor. Então é uma questão de bom senso. Só pode ter sido gratidão aí, só pode ter sido a denúncia. Ele não foi de jeito nenhum chamar os fariseus para dar os parabéns a Jesus, porque os fariseus não queriam o bem de Jesus, queriam matar Jesus, né? Então isso também está dentro da interpretação implícita, né? Vou correr aqui. A leitura tem que ser com entendimento e aproveitamento, né? Então tem que entender e aproveitar, né? Ouvir Deus falar, enriquecer espiritualmente. Tem que ter essas duas finalidades. Eu tenho que entender o que Deus está falando e eu tenho que aproveitar ao máximo a leitura. Por isso, a minha leitura não pode ser rápida, superficial. Eu tenho que aproveitar ao máximo esse momento de conversa com Deus, entendendo e aproveitando ao máximo. Aí temos aqui então algumas condições para que haja aproveitamento no uso da palavra, né? Esforçar-se, separar um tempo para o estudo bíblico, não para uma leitura rápida. Então, se você está com pressa, o dia está carregado, não gaste 5 minutos apenas. Se você só tem 5 minutos, deixa para de noite, deixa para depois do almoço, mas reserve um tempo tranquilo, aquele tempo que você possa realmente dizer: agora que eu posso ler tranquilamente a palavra de Deus. Então, procure ler com tranquilidade e não com rapidez a palavra do Senhor. Ler a Bíblia aquisitivamente, ou seja, ler não apenas para receber as informações, mas para tomar posse daquilo que Deus está falando ao seu coração, não só pela informação, mas para tomar posse daquilo que Deus está falando ao seu coração. Ter perseverança e dar continuidade. Então, é perseverar. Não estou entendendo esse texto, esse também está difícil, mas você tem que ter perseverança. Lê de novo, pede ajuda a alguém, vai para o comentário, mas tem que haver essa perseverança. Lucas, para escrever o evangelho dele, ele pesquisou muito. Lucas fez muitas pesquisas para concluir o seu evangelho, né? Estava no próprio evangelho dele. Então é preciso ter perseverança. Está difícil, mas eu vou continuar, tá certo? Estudar o texto com um alvo definido, compreender o texto como se ele estudar o texto com um alvo definido, ou seja, compreender o texto como ele se apresenta e não como o leitor quer compreendê-lo. Então, assim, procurar ouvir a voz de Deus e não ouvir o que eu quero ouvir, né? Então você tem que pensar no que Deus está falando, não no que você quer ouvir. Considerar de igual importância toda a palavra de Deus, inclusive as genealogias, né? Que ninguém gosta de ler. Genealogias são importantes, tem lições importantíssimas ali, irmão. Eu já fiz um estudo bíblico sobre as genealogias, encontrei verdades tremendas. Não é só uma questão de repetição. Fulano gerou não sei quem e viveu tantos anos e morreu. Não tem só essa repetição. Tem coisas importantes ali dentro da genealogia que você precisa considerar como importante.
Também é importante só o 119, né? Não só o 117, mas o 119 também. Então, lê o salmo, vai lendo. Quando chega no 119, você pula para o 120, né? Não, é ler também o 119. Mesmo que ele seja cansativo, mas ele também está ali porque é importante, né? O Apocalipse, difícil, cheio de simbologias. Ah, não vou ler não, deixa que o pastor me explique lá no culto de doutrina. Não, ler também o Apocalipse. É importante. E separar o caderno para fazer anotações, né? Então essas são as condições, condições aí para aproveitamento. O tempo já se foi? Já? Ou não? Já? Olha, eu só vou rapidinho aqui, só vou passar então. Enquanto o pastor Ivanildo descansa um pouquinho, eu queria pedir ao diácono Gentil para recolher, né, os blocos de anotações para o pastor aqui responder a quem tem alguma dúvida, né? No caso do senhor julgue, né, as que forem mais oportunas, né, e as que forem mais fáceis de responder, né, mais breve por causa do tempo, no caso, né? Vou passar só rapidinho aqui, aí assim, eu acho que é importante você ter esse material em mãos, porque infelizmente o tempo é o nosso inimigo, né? Nós teríamos aqui que ter 2 horas aqui, ou 2 horas e meia para poder expor tudo isso aqui, né? Infelizmente o tempo não dá. Mas assim, ó, eu queria só mostrar para vocês que temos aqui, ó, aqui são princípios bem gerais, né? Mas eu queria ver essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Essa aqui, ó, regra de interpretação. São apenas 7, Samuel. São 7 regras só vou ler, tá certo? São 7 regras, porque na verdade isso aqui está mais dentro do aspecto prático, né? Você com a palavra de Deus em si, né? Pesquisar a palavra no original. Bom, se eu não tenho o grego e o hebraico, se eu não conheço o grego e o hebraico, a dica é, procure um dicionário bom, né? Tem dicionários aí de William Hendricks, pastor Eudes aí deve ter conhecimento, pastor, o comentário de Champlin, né, Vida Nova, é uma coleção bem volumosa, mas você pode baixar na internet, né? Então tem outros comentários aí, muito bons, que você pode usar na hora que estiver lendo a palavra de Deus, né? Tentar entender no original, como eu fiz aí com relação a João aí, 21, 15 a 17, a conversa de Jesus com Pedro, né? Então procurar entender o original, né? Por exemplo, aqui em Mateus 27, 46, quando Jesus fala, Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Você pensa que desabandonar, mas a palavra ali está mal traduzida. Então desamparar ali não é desamparar, é deixar em apuros, deixar em dificuldades. Então como é que você entende isso? A partir do sentido da palavra no grego, né? Então não tem grego, mas tem um comentário que pode te ajudar a entender que não é desamparar, abandonar, mas é simplesmente não deixar em apuros, deixar em dificuldades, né? Então, pesquisar a palavra no original, através do comentário, né? Usar sempre um comentário bom. Evitar posturas como usar a própria ideia, quer dizer, você achar que é assim, eu acho, né? Então você não pode usar a sua própria ideia, eu acho que é assim, né? Então realmente não pode. Interpretar o texto bíblico segundo princípios e conveniências. Então é melhor eu pensar assim, é mais conveniente eu pensar assim. Então tem que tirar o eu aí, né? Não pode colocar o eu, certo? Porque se eu coloco o eu posso cometer 3 erros. Eu posso reduzir o texto, eu posso tirar coisas importantes do texto, eu posso extrapolar, colocar coisas que o texto não diz a mais, eu posso acrescentar, eu posso contradizer, né? Eu posso simplesmente dizer o que o texto não diz. O texto fala uma coisa, eu falo sobre outra, né? Então, não posso pensar em entender o texto a partir da minha ideia, do meu querer, mas é a partir do querer de Deus. Vai evitar essa coisa do pessoal, né? Dar ênfase a minúcias, tirar Adão tinha umbigo ou não? Para que procurar saber se Adão tinha umbigo ou não tinha? Quem era a sogra de Adão? Quem era a sogra de Adão? A terra, né? Então assim, quem foi a mulher de Caim? Então não lê a Bíblia procurando essas minúcias, essas
coisas que não têm importância. Se não tem lá na Bíblia dizendo quem era a mulher que caiu, porque não era importante. Se não tem lá dizendo que Adão tinha umbigo ou não, não era importante isso, dizer se tinha umbigo ou não tinha, né? Então, porque o umbigo é quando vem a alimentação, né? Da mãe para o bebê, né? Então Adão não foi gerado lá no útero de nenhuma mulher. Então tinha umbigo ou não tinha? É saber isso. Então, não ficar preso a essas picuinhas, né? Não ficar na superficialidade, nem por cima, né? Gato por cima de brasa, né? Não usar o texto para tentar Deus. Está vendo, Deus disse ali, tudo que eu pedi em oração eu recebo. Segundo está lá em Marcos 11, 24. Tudo que se pedir em oração você recebe. Ó. Então eu decreto a riqueza, eu decreto a prosperidade, porque Deus disse que é tudo que eu pedi em oração eu recebo. Mas o camarada esqueceu de olhar 1 João 5, que diz o quê? Tudo que eu pedi, segundo a vontade de Deus, eu recebo. Então, a vontade de Deus é que prevalece, né? Então, não usar a Bíblia para tentar Deus, né? Não interpretar a Bíblia fora do contexto. Então, você lê o versículo, mas veja o que tem antes, veja o que tem depois, né? Se você ler, por exemplo, Hebreus, capítulo 6, versículos 1 a 4, você vai achar que o crente perde salvação, se você não olhar o contexto. Então o verso 9 vai te dar a resposta e vai te mostrar que o crente não perde salvação, porque Hebreus 6, 1 a 4, o autor fala de um público, e a partir do 9 ele vai falar para outro público, que somos nós, a igreja dele. Então ler o texto fora do contexto é pretexto, né? Leia o texto, mas veja o que está antes e veja o que está depois, né? Então não pode fazer isso, né? Considerar a palavra sempre no sentido literal, né? Não ficar inventando. Não, o Senhor não quer dizer bem isso aqui, não. É isso. Então, assim, quando a Bíblia fala em Mateus 12, né? Que a ovelha ouve a voz, né? Ovelha aí, ovelha não, não, como é que diz, meu Deus? Fala da... Oi? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não, mas não é esse aqui não. Rapidinho aí. Qual de vocês tiver uma ovelha Pronto aí. e ela está aí no buraco, não sabe, não vai pegar? Então, a ovelha cai no buraco, você vai ajudar ou não? É sábado. Então, ovelha aí é ovelha mesmo. Mas quando Jesus fala que ele é o pastor e as ovelhas ouvem a sua voz, a ovelha já é figurada, né? Então, a ovelha no momento é literal, no outro é figurado. Então, você vai olhar a Bíblia no sentido literal. Se não der para você ver no literal, você está figurado, né? Então, o Senhor é o meu pastor, ou seja, Jesus é o pastor, as ovelhas ouvem a sua voz. Dá para ler isso no literal? Não, porque o jeito não é ovelha. Então, se não dá para ler no sentido literal, então vai para o figurado, né? Mas, a princípio, tem que olhar a Bíblia no sentido literal, né? Bom, e aí, já falei, né? E procurar passagens paralelas, né? Então, você lê os evangelhos, né? Então, tem lá os evangelhos, tem embaixo de cada título lá tem referências. Então, Mateus, aí tem lá as referências de Lucas, de Marcos, de João. Então, você lê a Bíblia paralelamente, lê o texto aqui e vai comparar com outros ali para ter uma visão geral, certo? Então, lê a Bíblia sempre no aspecto do paralelismo, né? Bom, e aí a gente encerra por aqui. Aí no final eu deixo aqui para vocês, ó, eu deixo aqui 4 tipos de estudo, né? 4 modelos. Aqui é um acréscimo que eu fiz, um anexo. Então tem método devocional de estudo, método analítico, método biográfico e método tópico, certo? Então essa parte aqui no final é um anexo que eu coloquei, mas o estudo em si, o tema é até aqui, certo? Bom, então infelizmente o tempo não dá, mas quem desejar um material, certo? Bom, temos aqui então algumas perguntas. Porque o livro de Jó é um livro poético, se ele fala da vida de sofrimento e vitória de Jó. Bom, ele é poético, como eu falei, né? A estrutura dele, a Jó
fala de sentimentos, né? Suas revoltas, seus sentimentos. E como eu falei no começo, os livros poéticos, eles têm essa característica lírica, né? De expressar sentimentos. Então, o que faz Jó ser poético é a forma como Jó foi escrito, né? Então tem um formato de poesia lá, que a gente não consegue perceber no português, mas o formato como Jó está escrito é em formato de poesia, né? O conteúdo de Jó é um conteúdo poético porque Jó expressa sentimentos. Então Jó não é um livro de doutrina, Jó é um livro que expressa os sentimentos de Jó. E poesia é isso aí, poesia é a expressão de sentimentos. Por isso que Jó é poético, né? As várias interpretações da Bíblia não fazem surgir várias denominações religiosas. Na verdade, faz-se, as várias interpretações não fazem surgir só denominações, também heresias, né? Heresias. Porque assim, uma das regras de hermenêutica é dizer que todo texto bíblico só tem um significado. Então não tem texto bíblico com dois significados, com duas interpretações, ou uma ou outra, né? Ou, por exemplo, ou o crente vai passar pela tribulação toda, ou não vai passar por nada, ou vai passar por parte dela. Então temos essas três concepções. Qual delas está certa? Só uma delas está certa. Ou vai passar por toda, ou não vai passar por nada, ou vai passar pela metade. O batismo é por imersão ou por aspersão? Biblicamente falando, só há uma resposta, né? O ser humano, ele é composto de alma, corpo e espírito, ou só alma e corpo? Então, essas e outras, a gente tem divergências, mas só há uma resposta. Agora, qual delas é a certa? Algumas delas não temos como responder aqui, né? Então só lá no céu que a gente vai ter realmente resposta se o que era certo, né, o que Deus estava querendo dizer. Mas assim, realmente as interpretações várias trazem combustível para muitas denominações, surgirem-se com muitas heresias também, mas infelizmente, né? Então o ser humano é livre para pensar, e a sua liberdade de pensar o faz às vezes interpretar o modo errado, né? A incapacidade de interpretação, né? A carnalidade com que está lendo o texto, né? Não está lendo com o espírito, está lendo com a carne. Então são vários fatores que geram interpretações erradas, mas uma só está certa, né? Infelizmente isso vai continuar acontecendo, né? Heresias por várias interpretações erradas e surgimento de novas igrejas, divisões de igrejas, enfim. Temos aqui três, né? Podemos interpretar os textos poéticos e proféticos literalmente, bem como as parábolas. Olha, podemos sim e não, né? Então assim, se aquilo que está ali exposto dá para entender como literalmente, se não é absurdo, então é literal. Essa é a questão. Se você lê o texto bíblico e você vê aquela expressão ali, se dá para você entender literalmente, você tem que fechar e dizer, não é literal. Mas se é impossível entender literalmente, então não é literal, é figurado. Por exemplo, se eu digo assim, Jesus fala, não é no caso aqui de poético, mas Jesus fala, eu sou a porta, né? Eu sou o caminho, a verdade, eu sou a videira verdadeira, por exemplo. Isso é literal? Alguém pode ser uma videira? Não pode. Então, se é absurdo entender literalmente, então é figurado. Só é literal se a minha razão compreende como possível. Então, nos livros poéticos é assim, se você depara-se com uma palavra, se dá para interpretar literalmente, se é possível, racionalmente eu compreender e aceitar, é literal. Mas se não dá, então é figurado. Então, nos livros poéticos, há expressões que são literais e há expressões que não são literais. Como em outras partes da Bíblia, né? Fora dos livros poéticos, certo? Também com relação às parábolas, né? Então tem coisas nas parábolas que são figuradas, mas tem aspectos que não são figurados.
Então, aí o que vai dizer se é um figurado é se aquela palavra é possível de ser compreendida literalmente ou não. O que é o contexto bíblico? O contexto é aquilo que vem antes do texto. Você está lendo lá João 3,16. O contexto é o que vem antes ou o que vem depois. Por exemplo, João 3,16, o que é que diz lá? Que Deus amou o mundo, tal maneira, que Deus o Filho, para que aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que nesse texto, fora do contexto, vai dizer que Deus está disposto a salvar todo mundo, porque Ele é amor. Então Deus quer salvar todos, porque Deus é amor. Mas se você desce mais um pouco e vai lá para o verso 18 mais ou menos, você vai encontrar João dizendo que os ímpios não se aproximam da luz, porque as suas obras são manifestas, e que a ira de Deus está sobre eles. A ira de Deus está sobre os ímpios. Então, João 3,16 fala de amor, que Deus é amor, mandou seu filho para morrer. Então, se você ler isoladamente João 3,16, você vai achar que Jesus, que Deus quer salvar todos, que vai salvar todos se todos quiserem. Mas mais embaixo tem a ira de Deus sobre os ímpios. Então Deus vai salvar todos ou vai lançar a ira dele sobre muitos? Então tem as duas coisas, tem salvar quem crê, porque João 3,16 é salvar quem crê, não é salvar todos, porque Deus é amor, vai salvar todos aqueles que creem, é o que o texto diz. E quem não crê será condenado, e quem não crê, aí Deus cairá sobre ele. Então, leia o versículo, o texto, mas lê olhando que está antes, que está depois, né? Porque se ler só ali isoladamente, é complicado, né? Cria heresias e complicações, né? Então, o contexto é isso aí, que vem antes e depois. E qual a utilidade da hermenêutica? Se o entendimento da Bíblia é dado pela iluminação do Espírito Santo. Bom, realmente o Espírito Santo é quem ilumina, né? Você entende porque o Espírito Santo capacita. Mas a hermenêutica vai te dar algumas ferramentas para você compreender melhor, né? Eu acabei de falar aqui de Salmo 126. O Espírito Santo poderia me fazer entender o que é Negev? Não tem como. O Espírito Santo não é professor de geografia. Ele é professor de geografia? O Espírito Santo? Então as pessoas vão me fazer entender, mas não compreender. Aquela história, entendi, mas não compreendi, né? Você entendeu? Entendi. Explique. Então a gente entende, mas não sabe explicar. Então aquela coisa, o Espírito Santo nos faz entender, mas a explicação pode depender de outra ferramenta, né? Então, no caso, é a geografia. A geografia do lugar, sabendo o que é Negev, vai me fazer entender claramente o texto. Então, assim, é o Espírito Santo que ilumina, mas há textos complexos que eu preciso recorrer a outras ferramentas. Essa é a minha resposta. Bom, infelizmente, até para responder eu estou correndo aqui, né? Mas, assim, se alguma resposta não ficou clara, se alguém não ficou satisfeito, pode refazer a sua pergunta, que a gente responde. Tudo bem? Então, bom, está saindo aí se alguém quiser falar mais um pouco, mas infelizmente o tempo é o nosso grande inimigo, né? Então, deixei de falar muita coisa aqui, falei corridamente, mas pouco dele. Agradeço pela oportunidade.